Fala, amados e queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que tudo bem, né? Bom, vamos lá para mais uma semana de papinho. Vamos ver o que as cartas trazem de orientação, né? Lembrando que não é para todo mundo, não vai ressoar com todo mundo, é mais com a energia que te trouxe até aqui. E aí, se não ressoar, não tem problema, é só fechar o vídeo. Tem outros canais, tem outros conteúdos e é sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que o tarô quer dizer para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Uma reflexão. Vamos lá. Imperatriz. Oito de espadas e cavaleiro de copas. Bom, essas cartas aqui, para mim, falam muito sobre aquilo que eu mereço receber e aquilo que também eu preciso olhar para não ser exigente demais. Então aqui a gente vai ter situações contraditórias, tá? Tipo, eu vou apresentar alguns cenários que eles vão ser contraditórios entre si, por isso que assim, vai ser um vídeo que pode até servir para mais pessoas, porque vocês vão ter que ver no que vocês se identificam, tá? A carta da Imperatriz é uma carta que fala sobre amor próprio. Uma pessoa que se ama, uma pessoa que sabe o seu valor, uma pessoa exigente também naquilo que ela recebe, porque ela quer receber o melhor, o máximo da atenção. Ela é imperatriz, né? Ela é a dona do mundo aqui, no caso, no tarô. Ela é a mãe, ela é a esposa, então pode simbolizar às vezes algumas relações que vocês tenham com outras pessoas, não necessariamente com vocês, mas é a carta máxima de autocuidado, entendeu? E também a carta máxima de gravidez. Às vezes alguns de vocês podem estar pensando sobre como engravidar, pode estar com uma dificuldade em relação à fertilidade, né? E aí isso pode desanimar vocês. Mas talvez a chave para conseguir desbloquear essa fertilidade esteja tanto na questão do amor próprio quanto também na questão emocional, sobre cuidar melhor disso. Enfim, eu não sinto aqui que a gente está falando propriamente da gravidez, mas eu preciso abrir para o máximo de cenários possíveis. Mas eu sinto assim, às vezes a gente quer receber muito, principalmente para quem já se machucou demais, para quem já viveu situações em que você se doou e você aceitou migalhas, e aí quando você começa a acordar para isso, você percebe que, cara, eu mereço mais. Só que às vezes o que acontece também nesse processo? Você começa a se tratar super bem e aí vira um ciclo assim que você não quer largar, né? Você fica, gente, agora eu sou viciada em me colocar em primeiro lugar. E você vai se colocando em segundo, em terceiro, e eu não tô aqui pra criticar em relação a isso. Mas às vezes você se coloca tanto em todos os lugares que isso acaba fazendo com que não dê espaço para outras pessoas entrarem, né? Então eu acabo pensando muito em mim mesma, em mim mesmo, né? E aí acaba realmente fazendo com que outras situações que deveriam, as pessoas, na verdade, eu não acho que são situações, mas as pessoas que deveriam entrar, que querem entrar, que estão prontos para te oferecer algo, que pode não ser aquela coisa perfeita que você imagina, que você até quer, né, que você até mesmo se proporciona, mas assim, às vezes alguém tá querendo entrar e fazer parte da tua vida. E aí você não permite isso. Claro que você precisa reconhecer se a entrega que essa pessoa tá fazendo é de coração. Por isso que nós temos um cavaleiro de copas aqui. É uma pessoa que entrega algo de coração. Pode não estar à sua altura. Aí vamos colocar aqui um exemplo. Às vezes você é uma mulher que quer até ter um relacionamento, mas você já passou por traumas e tal, você aprendeu a se priorizar. E aí, cara, tipo, hoje você é independente, dona do seu próprio nariz, do seu dinheiro, paga suas contas, não precisa de ninguém. Beleza, e aí você quer uma pessoa a essa altura. Só que por alguma razão, essa pessoa ainda não aparece. Mas aparece uma pessoa que, tipo assim, tá no meio do caminho. Ela tá no meio do caminho.
ela já iniciou a jornada dela, ela já tá trabalhando e tal, mas talvez ela não tenha chegado no teu nível, mas ela tá no meio do caminho. Ela se esforça e ela quer uma chance para poder fazer parte da sua vida. E dá um medo, porque a gente sabe muitas vezes que quando a gente abre o nosso coração para pessoas que não estão no nosso nível, e eu não tô falando só nível profissional, nem financeiro, eu tô falando de nível de maturidade, de entrega emocional, tá? As pessoas tendem, ai, abriu a guarda, agora que eu vou fazer a festa, né? Então dá o medo. Só que assim, entre essas duas pessoas aqui, nada acontece, porque tá travado, sabe? Às vezes alguém, eu vejo aqui uma situação de você se priorizou tanto, você se colocou tanto em primeiro lugar, que às vezes alguém pode passar por você tipo, totalmente desapercebido. Às vezes você acha que todo mundo tá olhando pra você porque você tá olhando demais pra você, mas às vezes alguém que seria super interessante pra sua vida passa desapercebido. Eu estou dizendo que com isso você tem que abrir mão do seu auto-amor, de se valorizar? Não. Mas eu estou dizendo sobre você também colocar os pés no chão. Não deixar isso te cegar, que é justamente a carta do 8 de espadas. Não deixar isso te cegar e fazer com que se crie crenças limitantes. O que mais a gente tem visto na internet, né, dos últimos tempos para cá, e eu posso dizer que eu também fui alvo desse tipo de trabalho, né, mas eu não tô aqui criticando, eu acho que esse trabalho ele tem até o seu valor, mas você tem visto muito coach, né, dizendo que a regra, por exemplo, para você ter um relacionamento, para você ganhar dinheiro, para você isso e aquilo, é assim, assim, assado, como se fosse um manual. Tem muitas coisas que você pode se inspirar, sim, que pode te motivar, que pode fazer você enxergar fora de uma bolha, né? Mas, ao mesmo tempo, se você ficar escravo disso, você está entrando numa outra bolha, né? Então, eu posso dizer por mim mesma que eu também comecei a ficar aterrorizada com algumas coisas, porque eu achei que eu já não ia ter muita chance para conseguir realizar os meus sonhos, porque eu não estava dentro daquele padrão que estavam definindo como sucesso, certo? Mais uma vez, não significa que você não possa utilizar um pouco desse conteúdo, mas você precisa discernir, entendeu? Então, assim, muito se tem colocado as regras, né? Ai, a mulher tem que ser cortejada, ela tem que receber o convite, o homem tem que ir atrás, não sei o quê. Tá, mas tem que ser sempre assim? E quais os outros casos que aconteceram de repente, as mulheres... Eu tive um caso na minha família que foi assim, a minha tia, ela viu um homem, que hoje é meu tio, né? Viu, ele era militar, tá fazendo um desfile de 7 de setembro, ela viu, se apaixonou por ele, foi até ele, sabe? E eles eram de estados diferentes, ela correu atrás desse homem, né? Não ficou implorando nem nada, ela só demonstrou o sentimento dela. Ele era de uma família japonesa, então eles tinham tradições em relação a pessoas estrangeiras e tal, mas os dois se apaixonaram e quiseram formar uma família. Então, você vê que ela foi totalmente contra aqueles padrões que a gente conhece, e hoje, no relacionamento deles, ela exerce um papel extremamente feminino e ele exerce um papel extremamente masculino. Mas ela teve iniciativa. E aí, ela é exceção, sim, mas se todo mundo resolver seguir a regra, não vai existir mais exceção, e exceção vai acabar ficando, né, o que deveria ser exceção vai acabar ficando infeliz, entendeu? Então, eu me preocupo um pouco com esses excessos de regra, que sim, eu acredito que o homem tem um papel, sim, a desempenhar na sociedade e tal, a mulher tem também, mas muitas coisas mudaram, o mundo mudou. Então a gente precisa adaptar e ter discernimento quando vai se empregar um pouco mais de energia masculina, mesmo sendo mulher ou sendo homem, sabe? Tipo, você tem que saber como utilizar essas energias. Nada é tudo muito preto no branco, nada tudo é muito receita, entendeu? Então, o que o jogo quer dizer aqui, que traz justamente uma figura de um homem e de uma mulher, é que às vezes a gente precisa sair desses padrões, sim, né? Porque às vezes se a imperatriz ficar só esperando o imperador prontinho dela, ela pode acabar ficando sozinha. E às vezes tem um homem que é um cavalheiro, mas ele tem tudo para se tornar esse imperador.
Não é para essa imperatriz ser a mãe dele, tá? Tipo, formar um homem. Mas a gente precisa entender que quando, em questão de relacionamento e até em questão de sociedade, muitas vezes a gente vai fazer um papel de ser guia um do outro, sim. Vamos ser referência um do outro, sim, até determinado momento, porque a vida de cada um sabe de si, entendeu? Então não se deixem aprisionar pelas crenças, certo? Agora, de novo, temos que discernir. Eu dei o exemplo do caso da minha tia, né? Porque ali houve uma reciprocidade. O homem quis estar com ela, ela fez um papel de se apresentar, de ir até ele. Se você olhar para esses coaches de hoje, vão dizer que ela foi extremamente masculina. E aí? E eu conheço ela e ela é uma pessoa extremamente feminina, sabe? Cuida do marido como uma mulher extremamente conservadora, sabe? Então, assim, dei o exemplo dela como exceção, mas para poder trazer essa reflexão para vocês. Houve uma receptividade, houve uma vontade da parte dele, ele fez a parte dele, né, de acolhê-la e, enfim, foi recíproco e tal. Então, as situações, elas diferem umas para as outras, entende? Então, não fique esperando, colocando um padrão na sua cabeça. Deixa as coisas acontecerem. Você tem direito, sim, de querer determinadas coisas, mas saiba que outras vão sair do seu controle. Não vai ser 100% aquilo que você gostaria. Às vezes você pode encontrar a pessoa linda, maravilhosa, sabe? O seu tipo ideal, mas ela vai ter alguma coisa na personalidade dela que de repente não vai ser aquilo que você esperava. Você vai ter que aprender a lidar. Ela vai ter um tipo de comportamento diferente de você, sabe? Você vai ser uma pessoa super segura, às vezes a pessoa não vai ser tão segura assim. Isso significa que, caramba, a relação não vai dar certo? Não, vocês vão ter que estar em harmonia para um ajudar o outro, aprender a superar a situação juntos, né? Então, isso é a verdade de um relacionamento. Agora, se ficar esperando que o outro se resolva, que o outro seja maduro, que o outro saiba tudo, so sorry, você vai ficar sozinho, entendeu? Então, eu tô falando a título de relacionamento, mas isso aqui vale para qualquer tipo de relação. Família, trabalho, amigos, qualquer coisa, tá? Então, assim, o jogo, ele mostra uma trava. Uma trava porque são as coisas que eu acredito, são as coisas que eu tô habituado, às vezes as coisas que eu exijo, às vezes as coisas que eu tenho medo, às vezes as coisas que eu tô, sei lá, acostumado, né, que virou a minha vida. Eu não vou descer mais do salto. Sim, você não deveria, mas e se uma pessoa quiser subir? Você não vai ajudar ela a subir? Mais uma vez, você tem que ver o tipo de pessoa que você está ajudando, que você está contribuindo, é a intenção. E aí entra a imperatriz como a senhora do tempo. Ela vai gestar algo. Então, uma relação, quando ela se apresenta, você não vai ajudar a pessoa a subir ali de primeira. Há exceções, mas geralmente você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo quem é, ela vai se apresentando, vai vendo se aquilo que ela fala é aquilo que ela faz. E aí você vai nesse processo. Até o momento que vocês se conhecem, você já tem intimidade, você já identificou alguns erros, alguns padrões e tal, cara, você sabe o que você tem que fazer. Vou dar uma força para essa pessoa, acho que vale a pena investir, entendeu? Ou não, não é uma pessoa para mim, eu realmente preciso de mais, preciso me sentir mais suprida, entendeu? Eu vejo que essa pessoa não tá conseguindo me acompanhar, ou ela não quer me acompanhar. Então, parte de você ter esse olhar. Não é sobre o outro, você entende? O outro, ele é apenas aquilo que tá chegando, que tá, de repente, refletindo a sua energia, o seu momento e tal, mas é o quanto você se aperfeiçoou e tal. Então, esse é o processo, entende? Então, cuidado com as regras, cuidado com as crenças. Eu acho, sim, que alguns de vocês podem reavaliar a família, o que veio de padrão da família que pode estar se repetindo para você, entendeu? Às vezes tem coisas que você está vivendo que não são a sua história. Então, que tal dar uma olhada nisso para, de repente, quebrar crenças limitantes, apegos, e você viver a sua própria história, especialmente questões voltadas à mãe aqui, certo? Então, ter esse olhar um pouco mais profundo, buscar, alguns aqui seria legal, buscar nutrir mais a parte feminina. Então, principalmente para moças que não estão tendo tempo de se cuidar,
Cara, tira um tempo de 10 minutos, 5 minutos pra você ficar, fazer alguma coisa legal. Tipo, eu tenho uma vida corrida, né? Eu comecei a fazer algumas atividades como pegar um óleozinho de cabelo, passar, sabe, no cabelo, tirar aquilo dali de uns 5, 10 minutos no meu dia. Tô parada fazendo aquilo, parece uma besteira, parece uma coisa fútil, mas isso me ajuda a me reconectar com a minha feminilidade numa correria, tá? Que já é uma energia masculina, né? De assertividade, de trabalho, de, enfim, várias coisas. E aí o momento da pausa, que eu vou me cuidar, que eu vou tirar esse momento pra mim, eu vou buscar equilibrar essas duas energias com o trabalho da energia feminina. Então seria interessante. Moças também, cuidado com os rótulos aqui que vocês podem colocar nos homens. Ah, porque homem não presta, não sei o quê. Gente, a gente sabe que tem muita gente ruim. Eu já falei isso no primeiro vídeo, inclusive. Mas não adianta ficar falando que não presta nenhuma mulher, nenhum homem. Isso vai atrair justamente as pessoas que não prestam para poder validar a sua hipótese. Mas na verdade foi você que emanou essa energia para o universo. Então tá na hora de você assim, tá, não serviu para você? Próximo, saiu do meu caminho, né? Que eu até falei isso outro dia para uma amiga minha. O homem não serviu para você, a mulher não serviu para mim? Saia do caminho do meu esposo, da minha esposa, sabe? É isso, essa mentalidade saiu. É menos um, entendeu? Tá me aproximando cada vez mais da pessoa que eu tenho que estar. Então, é ter uma mentalidade de progresso, né? De ir pra frente, de realização, de confiança, de merecimento, de que você vai chegar, entendeu? Então, é uma questão de paciência, beleza. Então, cuidado com essas crenças, especialmente as moças, mas também os homens, certo? E os homens terem cuidado para não se sentirem fracassados, pequenos, quando estiverem com mulheres fortes, bem resolvidas, bonitas, mulheres que sabem o que querem, tá? Porque essas mulheres, elas podem alavancar você. Não é para você se escorar, fazer delas uma muleta. Não estamos falando sobre isso. Então toma vergonha na sua cara. Mas estamos falando sobre aceita, porque você não vai sair perdendo. Às vezes o processo ele acaba sendo doloroso, às vezes você vai ter que mudar algumas coisas, você vai ter que amadurecer, você vai ter que olhar para as suas sombras, você vai ver que você não é um príncipe encantado, mas todo mundo que quer evolução em todos os sentidos da vida passa por isso, certo? E às vezes é uma mulher que vai poder te trazer esse olhar mais profundo, porque o papel da mulher espiritualmente justamente é esse, trazer o crescimento para o homem, né, voltado a essa parte espiritual. Então, e emocional, lógico. Então, não tenham medo, não se deixem petrificar se uma pessoa aparece na sua vida e essa pessoa tem uma potência, tem uma força, tem uma competência, sabe? Tem tudo. E aí você fala, ai, não, é demais pra mim. Ou não, acho que ela merece coisa melhor. Para. Se apareceu pra você é um presente. Mas um presente que também exige cuidado e responsabilidade pra você, né? Cuidar. E se você vê que mesmo assim você não tá à altura, sai do caminho dessa pessoa, para de encher o saco dela e vai viver a sua vida com a sua pequenez, tá? Porque não adianta ficar ali segurando e não faz nada. Que esse é o pior tipo de gente que existe, tá bom? Então aceita ou sai fora. Não faz ninguém perder tempo, nem o seu nem da outra pessoa. Ponto. Então, amados, é isso. Reflitam, tá? Vai dar tudo certo. Eu sei que às vezes parece difícil de acreditar, mas vai dar tudo certo. Se nutram. Não fica também exigindo demais. Busque o equilíbrio. Busque o espiritual. E vocês vão ser todos guiados para o caminho que vocês têm que ir. Tanto de aprofundamento, né, pessoal e tal, quanto para as pessoas que vocês têm que estar. Correto? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente se vê na próxima semana. Até mais.